O ouro já estava sinalizando que e continua sinalizando que a política do Fed está errada. Os investidores estão comprando, na verdade, vamos corrigir, né? Os bancos centrais estão desdolarizando, estão comprando ouro e vendendo dólares porque sabem que o Banco Central americano perdeu a mão e está fazendo cagada e que a moeda americana vai perder valor. É por isso que o ouro está subindo. E o Powell, o Banco Central americano, vai lá vender sempre a mesma narrativa, que está tudo sob controle, que a economia está indo bem, que é transitório, de novo papo de transitório, né? É surreal que isso aconteça, e o mercado engole, né? Tivemos hoje a decisão do mês de março do Banco Central americano, depois das quedas recentes que eu vinha cobrindo aqui na comunidade, onde o mercado de ações dos Estados Unidos recuavam forte, né, em março, fevereiro, o mercado esperava ansiosamente por esta reunião, né? Será que o Fed ali vai dar uma sinalização positiva para que o mercado volte a subir, a gente possa comprar essas pechinchas, né, entre aspas, que estão aí no mercado? Ou será que o Fed vai apertar ainda mais e a gente vai continuar vendo quedas? E eu alertei você aqui antes da reunião, né, quando a gente estava conversando aí na véspera dessa reunião do Banco Central americano, que dificilmente o Banco Central, né, iria trazer uma postura chamada hawkish, né, uma postura mais dura em relação à inflação. Mesmo que houvesse algo nesse sentido, o Jay Powell iria tentar corrigir, porque o mercado poderia cair fortemente se o Fed sinalizasse um caminho contrário de um corte de juros. E o que o mercado estava olhando nessa reunião, se já sabia que os juros permaneceriam inalterados? O mercado estava olhando se o corte de juros, né, de os tais dois cortes de juros precificados para 2025 continuariam de pé, analisando também aquele famoso gráfico dos pontinhos, né, que é uma projeção do Fed sobre corte de juros 2026, 2027, que o mercado também gosta, e a política tightening, né, que é será que o Fed vai continuar vendendo ativos no mercado, né, já que está adotando essa política de enxugar o seu balanço nos últimos anos, ou ele vai reverter esse movimento aí, possivelmente até começar a comprar, né, já que a economia está enfraquecendo e está caminhando na direção de uma recessão econômica. Muitas incertezas, então, estavam cercando esta reunião do Banco Central, né? A gente precisa colocar também que antes desta reunião de março, o ouro estava renovando novos recordes, chegando acima de $3.000, 3.040, quase $3.050, quando eu estou gravando aqui, é um novo recorde. Vimos também o dólar, o DXY, cair forte frente aos pares global, algo que eu cobri aqui para você depois da eleição do Trump. Houve aquela euforia que puxou o dólar frente ao euro, frente ao iene, frente ao franco suíço, e eu disse que isso era momentâneo, que ia esfriar, e já esfriou rapidamente, até mais rápido do que eu pensava, né? E ainda mais essas quedas do mercado acionário que a gente observou aí nas últimas semanas. Aí veio a divulgação, que todo mundo já sabia que os juros permaneceriam inalterados, só que o Fed fez algumas revisões bem ruins para a economia americana. A primeira foi a média de desemprego, que saiu do famoso 4,2% para este ano de 2025, tá? Essa média de desemprego. Ela subiu para 4,4%. Opa, olha isso aí. A perspectiva de crescimento da economia também foi revisada para baixo. O Fed também anunciou que vai reduzir o passo do famoso QT, né? Dessas vendas de títulos, vai começar a reduzir a partir de 1º de abril. Olha que data que o Fed escolheu para começar essa nova jornada de redução aí dessas vendas de títulos, né? Então, o Fed trouxe essa incerteza econômica e colocou ali um cenário, uma visão negativa em relação à inflação, em relação ao desemprego e em relação também à política para o ano de 2026 e 2027. Então, essa incerteza econômica foi colocada no início, mas, ao mesmo tempo, o Fed
manteve a possibilidade de 2 cortes de juros para 2025, que era o principal que o mercado queria escutar hoje. As máquinas, né, os robozinhos, os algoritmos que compram o mercado através de notícias, estavam ali programados, engatilhados, né, para essa informação. Olha, se o Fed mantiver os cortes de juros programados para 2025, compra mercado. Se o Fed reduzir o passo, vende o mercado. E aconteceu exatamente o que o mercado esperava. Então, os algoritmos começaram a girar em favor do mercado, uma forte alta aconteceu, o Nasdaq subiu mais de 1% ali após a divulgação, mesmo com a notícia, essa visão pessimista do Banco Central americano em relação à economia. Inclusive, colocando, né, eu até anotei aqui, ó, a incerteza econômica e uma perspectiva até estagflacionária, né, que seria uma recessão com inflação alta, ela foi colocada toda nas tarifas do Trump. As incertezas econômicas, as incertezas da tarifa, o quanto isso pode impactar a inflação à frente. Veio esse discurso também, uma crítica ali, meio indiretamente, à política do atual presidente Donald Trump. Chegou a coletiva, né, meia hora depois, e ele foi acalmar os mercados. Olha, a economia americana está indo muito bem, a gente precisa ver se as tarifas realmente vão trazer inflação, mas a gente acredita que essa inflação, aí volta o termo de novo, essa inflação das tarifas deve ser uma inflação transitória, então a gente deve ver uma alta de preços no curto prazo, mas isso não deve impactar por muito tempo. Sim, a gente vê uma alta no desemprego, mas também algo passageiro. A gente ainda tem muitas incertezas diante do cenário econômico atual. Deixa eu dar uma pausa para conversar com você sobre a assinatura Premium. É o meu grupo VIP que recebe uma consultoria personalizada. Você vai investir nos mesmos ativos que eu estou investindo no Brasil, nos Estados Unidos, em diversos mercados e segmentos, uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de quanto você tem de patrimônio. É você que vai fazer os seus investimentos através dessa consultoria VIP que eu trago por muitos e muitos anos com muito sucesso. Nos últimos 8 anos, tivemos um retorno maior do que 600% na carteira brasileira e nos últimos 12 meses, a carteira americana teve uma performance maior do que 50%. É o momento de você estar comigo nessa consultoria. Estou abrindo 5 vagas para nova turma de assinante prêmios, mas fica ligado que não é para todo mundo. Você precisa passar por uma aplicação para entender se você tem o perfil dos assinantes que estão comigo na assinatura Premium. Essa aplicação é feita em 2 etapas. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para fazer a primeira etapa. Então, corre para fazer esse processo, porque as vagas estão acabando. E aí, se você for aprovado, você vai receber o contato meu ou da minha equipe para fazer a segunda fase da aplicação. E, se aprovado na segunda fase, você pode ser um dos escolhidos para ser um dos 5 novos assinantes da assinatura Premium. Então, vem investir comigo em 2025, vem para a assinatura Premium, vai agora e faz a sua aplicação, o link você encontra na descrição do vídeo. Olha isso. E ao mesmo tempo que o Fed coloca todo esse discurso de incerteza sobre a economia, que o desemprego está caminhando para o lugar errado, né? Não está subindo o emprego, o desemprego deve aumentar, o crescimento econômico deve diminuir e também a inflação deve subir. Com 3 indicações como essa, o Fed deveria ter colocado na ata, né, ou ali na entrevista, a possibilidade de alta de juros mais à frente. Olha, temos que conversar, porque se houver realmente um cenário inflacionário, vamos precisar subir juros. Só que você sabe bem, você que está aqui na Liga Lion, que esse não pode ser o discurso, porque se ele fala algo nesse sentido, que a inflação ainda está longe do controle, seria uma admissão de erro do Fed. Nós cortamos juros cedo demais, agora precisamos pensar em subir de novo, e isso iria trazer uma pressão muito forte para o mercado acionário e com uma economia extremamente endividada, né?
como é a economia dos Estados Unidos, a bolha econômica que eu sempre comento aqui, a base de endividamento, juros baixos, impressão de moeda, uma questão como essa levaria os mercados para baixo e isso contaminaria o humor de empresários e a economia como um todo. É tudo que o Fed não quer nesse momento. Então, Jay Powell foi lá para cumprir o seu papel, trazer aí um otimismo negativo para a Bolsa. Foi muito interessante você ver o Banco Central com uma leitura negativa, uma perspectiva negativa em relação à economia e falar em corte de juros e manter ainda, essa foi feita uma pergunta dessa por uma jornalista, né? Se você acha que a inflação vai subir, se essa é a conclusão dos membros do Fed, por que cortar juros? Por que vocês mantiveram dois cortes dos juros na planilha de 2025? Aí ele veio com esse papo, não, olha, essa inflação, acreditamos que é uma inflação transitória, já ouvimos esse papo antes, né? Aí veio mais um outro jornalista que perguntou sobre isso. Na outra vez, na pandemia, também veio com essa conversa de inflação transitória, agora vem de novo com inflação transitória. E aí ele veio explicar os diferentes motivos, né? Tentando explicar o inexplicável, e a narrativa que eu comentei aqui para você, presta atenção. A narrativa agora para o Fed ficou perfeito, por quê? A culpa da inflação é das tarifas do Donald Trump, é da incerteza econômica que o governo Trump está causando nesse momento. É por isso que a inflação está subindo. A culpa da inflação, cá entre nós, não foi toda a impressão de moeda, juros baixos que o Fed vem estimulando a economia americana há pelo menos 30 anos, há quase 40 anos. Não é isso. É o Trump que entrou apenas há 2 meses, que está trazendo essas tarifas, a inflação está subindo por causa dele, porque os consumidores estão antecipando as compras para evitar as tarifas, né? As empresas começam a fazer encomendas, isso aqueceu um pouco o varejo nos meses de janeiro, no mês de dezembro, né? Com os investidores antecipando a possibilidade de tarifas, cai a confiança do consumidor. Olha, o fato dos investidores terem antecipado as compras inteligentemente, né? Porque eu já disse aqui que as tarifas, quem paga é o consumidor americano, né? E o empresário sabe disso, vai fazer o seu estoque antes que essas tarifas cheguem no mercado, ela por si só não sobe a inflação. O que causa a inflação é o aumento da oferta monetária. É manter os juros baixos como o Fed está mantendo, ainda nesses 4,25, né, que ainda é um juros muito baixo para o atual momento da economia americana. Eles nem conseguiram levar esses juros para 7%, 10%, para de fato combater a inflação. Eles apenas maqueiam o número, e como tem o dólar, que é a moeda que é reserva de valor, e o dólar tem esse momento cíclico, né, que ele se valoriza com uma eleição do Trump, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas o mercado faz essa leitura no curto prazo, isso até favorece o Banco Central, porque a inflação dos últimos meses do governo Biden ela foi freada em novembro e dezembro, porque o dólar ganhou força. Então, as commodities, algumas delas, né? Algumas commodities, porque o ouro continuou em alta, teve um recuo ali em novembro, no começo de dezembro, mas logo voltou a subir, mesmo quando o dólar estava, o DXY, em 109 pontos, o ouro já estava muito próximo de romper os $3.000, que acabou rompendo agora. Então, o ouro já estava sinalizando e continua sinalizando que a política do Fed está errada. Os investidores estão comprando, na verdade, vamos corrigir, né? Os bancos centrais estão desdolarizando, estão comprando ouro e vendendo dólares porque sabem que o Banco Central americano perdeu a mão e está fazendo cagada e que a moeda americana vai perder valor. É por isso que o ouro está subindo. E o Powell, o Banco Central americano, vai lá vender sempre a mesma narrativa, que está tudo sob controle, que a economia está indo bem, que é transitório, de novo o papo de transitório, né? É surreal que isso aconteça, e o mercado engole, né? Porque foi um dia de festival aí nos ativos mais especulativos. Tudo subiu, o Nasdaq foi o que mais subiu, as criptomoedas voltaram a subir, né? Então, o apetite pelo risco voltou com essa migalha que o Fed jogou no chão, vou chamar assim, a migalha. Assim. Jogou uma migalhinha assim, olha,
a manutenção de 2 cortes de juros esse ano está mantido. Ó. A economia está indo para o buraco, estamos praticamente entrando em recessão, a inflação vai estar mais alta, o desemprego vai aumentar, o crescimento econômico de 2025, 26 e 27 pode ser afetado, mas vamos manter 2 cortes de juros. Olha que coisa boa. Ah, gostou, né? É isso. E aí o mercado cai que nem um patinho. Ah, vamos comprar que tá tudo barato. Olha o Bitcoin, 84 mil, vamos comprar. Olha lá a Nvidia que está caindo, olha as ações do Google. Que bom que você chegou até aqui, tasca esse like maroto aí no vídeo, compartilha esse conteúdo. E se ainda não está inscrito e está dando mole, meu amigo, aperta esse botãozinho vermelho aí, se inscreve no canal e aciona o sininho da notificação para ficar ligado quando os novos vídeos forem ao ar. E fica atento aí, porque na descrição desse vídeo você encontra o link para fazer a primeira fase de aplicação para minha mentoria, a assinatura Premium, para você que quer investir comigo, montar uma carteira personalizada, para você que quer estar também na comunidade Liga Lion, receber esse conteúdo aqui que você está vendo no YouTube de forma completa, ou mesmo você que quer investir em ouro, aproveitar esse forte rally, aqui embaixo você encontra também o meu e-book com todas as minhas dicas de investimento nesse segmento. Até a próxima! Tchau!